Paz do Senhor Jesus, meus amigos, meus irmãos, tudo bem com vocês? Quero te convidar a meditar na Sagrada Escritura alguns minutinhos aqui comigo, tá bom? Meus irmãos, a gente precisa ler a Bíblia, a gente precisa entender a Bíblia. E para que a gente possa entender a palavra de Deus, a gente precisa que alguém nos ajude. E o cristão sabe que o nosso ajudador a entender a sua palavra é o Espírito Santo de Deus, tá, meus irmãos? Uma pessoa natural, ela não consegue entender a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, apesar da gente entendê-la com o nosso entendimento humano, tem muitas coisas que é pela fé. Nós aceitamos pela fé, tá bom? Um exemplo disso é quando Deus abriu o mar, ali Moisés tocou com o seu cajado nas águas e Deus abriu o mar e o povo de Israel passou em terra seca, né? Quando o povo de Israel estava saindo do Egito, fugindo ali dos seus opressores, pela ordem de Deus, sob o comando de Moisés, ali Deus operou um grande milagre, abriu aquele mar. Aí tem gente que diz que não, que olha só o que algumas pessoas dizem para desmentir a Bíblia. Que não, que aquilo ali era rasinho, que era água baixa, que o povo podia passar tranquilo. Mas se o povo podia passar tranquilo, que era rasinho, que era baixo, por que então que quando Faraó veio com os seus cavalos e os seus soldados, todos morreram afogados? Então, não faz sentido essa explicação. Então, meus amados irmãos, eu creio na Bíblia, eu creio nas coisas incríveis que a Bíblia fala, incluindo quando a Bíblia conta aquela história de Jonas, quando Jonas foi engolido por aquele grande peixe ali, ele estava fugindo de Deus, fugindo de uma ordem de Deus. Deus havia dado uma ordem direta para Jonas, mas ele não quis cumprir a ordem de Deus, e ali ele fugiu, e ali Deus preparou aquele grande peixe para que ele fosse parar lá na barriga daquele peixe, e ali então ele se arrependesse e resolvesse obedecer a Deus. Então eu creio sim nas coisas miraculosas, nas coisas sobrenatural, no poder sobrenatural que a Bíblia Sagrada nos revela. Então crente, quem é crente, crê sim, meus irmãos. Mas nós precisamos crer e compreender a Bíblia de uma forma correta, como ela realmente é. Porque nós estamos vivendo em tempos de heresias. Nós estamos vivendo em tempos, meus amados, onde as pessoas interpretam a Bíblia, entendem a Bíblia de forma que elas querem. E não é assim. Nós não podemos interpretar a Bíblia nem entender da nossa forma, do nosso jeito, do jeito que a gente quer, do jeito que nos convém. Não, nós precisamos entender como ela realmente é. E para que a gente possa entender a Bíblia como ela realmente é, nós precisamos ler a Bíblia. Nós precisamos ler em espírito de reverência, nós precisamos ler pedindo ao Espírito Santo que nos dê entendimento, que nos dê ensinamento correto. Para nos auxiliar, nós podemos, sim, hoje temos vários recursos, temos a internet, temos teólogos, pessoas que estudam a Bíblia. Apesar de que, às vezes, por alguns assuntos, eles divergem um pouco, aí fica meio confuso, porque um acredita de um jeito, o outro acredita de outro, e é o que nós vamos ler agora aqui, nessa passagem da Escritura, a forma como eles entendiam diferente, e às vezes dava alguma discussão entre os homens que deveriam ensinar a palavra ao povo. Mas para isso nós temos o Espírito Santo que nos ajuda. E para que nós tenhamos o Espírito Santo, meus amados irmãos, nós precisamos estar de acordo com a sua palavra, de acordo com a palavra de Deus. E aonde que a gente adquire o Espírito Santo? E aonde que a gente adquire? Qual é a fonte que a gente adquire o ensinamento da palavra de Deus? É na igreja, meus irmãos. É na igreja. O que a gente vê hoje em dia? Muitas pessoas, cristãos, que se dizem cristãos, mas não congregam em igreja nenhuma. Eu tive durante 1 ano e 4 meses sem congregar em igreja nenhuma, porque eu ainda estava escolhendo qual era o ministério que eu iria congregar, tá? Mas eu nunca tive desigrejada, porque o meu coração, a intenção do meu coração não era ficar sem igreja. A intenção do meu coração era ser dirigida, guiada pelo Espírito Santo, qual era o ministério que eu iria congregar, tá? Agora o Senhor já me dirigiu e eu já estou congregando, graças a Deus por isso. Então, meus amados irmãos, durante esse tempo eu tinha muita preocupação na minha cabeça de quê? De não enterrar o que Deus tinha colocado nas minhas mãos, tá? De não me perder, de não me desviar, não me afastar dos princípios da palavra de Deus
e não me afundar no pecado, porque isso é muito fácil, meus irmãos. Nós, como seres humanos, temos que estar sempre vigiando contra o pecado, que é o nosso inimigo, que é o único que pode nos afastar de Deus. A Bíblia diz lá em Isaías 59, os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. 59, versículo 2. Tá? Então, a única coisa que pode nos afastar de Deus é os nossos pecados. Então, eu tinha esse medo, eu tinha isso na minha cabeça: Senhor, não me deixa me afastar. Embora eu não estou congregando durante esse período, mas eu quero, Senhor, me manter na obediência, no temor, sem pecar. E Deus me deu graça, meus irmãos, me deu graça. E hoje, graças a Deus, estou congregando, estou fazendo a obra do meu Senhor, estou feliz, estou em paz com Deus. Então, qual é o objetivo deste vídeo hoje? Primeiro, que teve um irmão que me cobrou, um irmão que assiste os vídeos que eu gravo, me cobrou: cadê, minha irmã, os vídeos, né? Então, eu achei interessante, porque às vezes a gente pensa que ninguém se importa, que ninguém está acompanhando, mas não. Existem pessoas que gostam de ouvir a palavra. Existem pessoas que gostam de ouvir a palavra e gostam de me ouvir pregando. Então, eu agradeço a este irmão que me perguntou, porque ele me deu um incentivo para gravar, tá? E agradeço todas as pessoas que escutam também os vídeos que eu gravo, tá bom? E oro por todas vocês, que Deus os abençoe, que Deus multiplique bênçãos na vida de todos vocês, em nome de Jesus, tá bom? Mas fica comigo uns minutinhos que nós vamos ler agora em Atos capítulo 15, a partir do versículo 1. E nós vamos lendo e vamos explicando a palavra de Deus, meus irmãos, para que a gente possa tirar uns momentos na presença de Deus, tirar uns momentos meditando na palavra de Deus e nos ensinamentos que a palavra de Deus tem para nós, tá bom? Então, Atos capítulo 15, se você tiver tempo e quiser acompanhar na tua Bíblia, pega a tua Bíblia e acompanha na tua Bíblia, tá bom? É importante a gente acompanhar a leitura da palavra de Deus, porque o Espírito Santo ministra aqui no meu coração e ministra no teu coração também. E o Espírito Santo, meus amados, ele ministra conforme a necessidade de cada pessoa. Talvez seja necessário fazer mais de um vídeo, mas aí eu vou gravando e depois eu junto todos os vídeos para colocar também lá no meu canal no YouTube, tá bom? Então vamos ver o que diz a palavra de Deus, ó. A questão sobre guardar a lei. Alguns homens foram da região da Judéia para a cidade de Antioquias e começaram a ensinar aos irmãos que eles não poderiam ser salvos se não fossem circuncidados como manda a lei de Moisés. Bom, quem acompanha a Bíblia Sagrada, meus irmãos, conhece que nos mandamentos da lei, o povo de Israel era uma ordenança para eles serem circuncidados. Bom, sobre a circuncisão, o que era o ato de circuncisão ali, o ato que eles faziam, eu não vou entrar nesse mérito agora, tá? Mas era algo que eles tinham que fazer lá no corpo deles, era um mandamento de Deus. Aí os outros irmãos que, quando Deus estendeu o evangelho a todas as outras pessoas, que não só aos judeus, aí então esses irmãos entraram em dúvida, em questionamento, se os irmãos, os outros que vinham chegando, que não faziam parte do povo, não era parte do povo de Israel, não era israelita, também se eles teriam que cumprir esse ato de circuncisão, tá? Paulo e Barnabé não concordaram. Olha, Paulo e Barnabé eram líderes, pessoas que Deus tinha levantado para ensinar a palavra lá no começo da igreja, nas primeiras conversões, eram estes homens que Deus tinha levantado, tá? Aí Paulo e Barnabé não concordaram e tiveram uma discussão muito forte com eles a respeito disso. Aí foi resolvido que Paulo e Barnabé e mais alguns irmãos fossem para Jerusalém, a fim de estudar esse assunto com os apóstolos e os presbíteros da igreja. Então, eles fizeram uma reunião ali entre os líderes para discutirem sobre isso, para definir, então, uma posição. O que seria decidido a respeito disso, tá bom? Então, a igreja de Antioquia mandou que eles passaram pelas regiões da Fenícia e de Samaria, contando como os não-judeus estavam se convertendo a Deus, e todos os irmãos ficaram muito alegres com essa notícia. Então, meus amados irmãos, a princípio, eles pensavam que a salvação era só para os judeus. E aqui Deus estava mostrando para eles como não. Deus queria expandir a salvação para todas as pessoas. E hoje em dia não é diferente.
A salvação era para todos que crerem em Jesus, meus irmãos, todos que reconhecem Jesus como nosso intercessor diante de Deus, nosso único intercessor, porque foi Ele o único que pagou o preço, eles têm direito à salvação, tá? Então eles creem em Jesus, então eles vão congregar em uma igreja, a Bíblia confirma, Paulo confirmava as igrejas, vamos ver um versículo mais adiante que fala que Paulo confirmava as igrejas, ou seja, não tem esse negócio, como eu falei lá no começo do vídeo, no primeiro vídeo, da pessoa dizer, eu sirvo, como a gente vê muito, em muita escala na internet, pessoas dizendo assim, eu não preciso de igreja para servir a Deus. Eu conheço Jesus, eu tenho a Bíblia, e eu sigo a Bíblia, e eu não preciso de pastor. Irmãos, a gente precisa uns dos outros. Se a gente não precisasse de ninguém, Deus não teria feito uns seres sociáveis, Deus não teria instituído a família. Nós precisamos, meus irmãos, uns dos outros, nós precisamos da nossa família, nós precisamos dos nossos irmãos em Cristo, né? Nós precisamos congregar. Coisa boa quando a gente chega num culto, meus irmãos, e Deus usa um, Deus usa o outro. Deus um ora, o outro lê a Bíblia, o outro conta um testemunho, né? O outro chega a dar um abraço na gente. Coisa boa, meus irmãos, é congregar, é ter os nossos irmãos, mesmo aquelas pessoas que não são muito assim, como eu, por exemplo, né, que sou, meu lado meu jeito, meu temperamento é introvertido, eu não sou uma pessoa assim, sabe, de estar muito assim, abraçando, conversando, puxando assunto, mas eu gosto de estar naquele meio, eu gosto de trocar ideias, eu gosto de conhecer pessoas, eu gosto de ouvir os meus irmãos, as minhas irmãs, eu gosto de ouvir as experiências, os testemunhos, como Deus está agindo, como Deus está operando, como Deus está trabalhando, coisa linda isso, meus irmãos. Então, eu não entendo como é que alguém pode dizer que é cristão e não congregar. Não faz sentido, meus irmãos, é antibíblico. Eu não entendo onde é que as pessoas encontram um paro bíblico para agir dessa forma e achar que estão agradando a Deus. Mas cada um vai responder por si. A nossa parte, que é falar da palavra de Deus e expor o que a palavra ensina corretamente, a gente tem que fazer. Agora, a escolha das pessoas, a atitude das pessoas em crer ou não crer, é entre elas e Deus. Tá? Continuando aqui. Quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja, pelos apóstolos, pelos presbíteros e lhes contaram tudo que Deus havia feito por meio deles. Olha, Deus contando os milagres que os outros povos, os gentios, considerados gentios que não eram povo de Israel, também tinham recebido de Deus. Como que foi a forma que Deus usou para mostrar para eles? Olha, eu quero esse povo também. Deus batizou eles com o Espírito Santo, Deus curou, Deus libertou, Deus transformou, Deus fez com eles o mesmo que tinha feito com os outros que eram seus. Então, Deus mostrando, Deus confirmando ali. O que nós aprendemos aqui, meus irmãos? Que Deus se manifesta através de sinais, mostrando aquilo que Ele quer de nós. Tá? Mas alguns membros do partido dos fariseus, que também haviam crido, se levantaram e disseram: os não-judeus têm que ser circuncidados e têm que obedecer à lei de Moisés. Tá? Então era assim, meus amados irmãos, eles queriam continuar ali com aquelas leis todas, aqueles rituais todos que era somente para o povo de Israel. E hoje ainda há uma grande confusão com relação a isso, meus irmãos. As pessoas querendo misturar a lei com a graça, querendo cumprir ritos da lei na graça, tá? Então, meus amados, não é assim, nós não precisamos cumprir mais os ritos da lei. Como o sacrifício, por exemplo. Cumprir sacrifício hoje em dia é desfazendo o sacrifício de Jesus. Jesus já pagou o preço, Jesus já cumpriu toda a lei por nós. Né? Então, existe uma diferença entre aquilo que é lei, lá, que era somente para o povo de Israel, e aquilo que é ordenança e mandamento, que serve para nós hoje. Tá? Então, meus amados irmãos, existe uma grande diferença entre isso. E a Bíblia explica, tem os seus versículos apropriados para explicar a diferença entre lei, ordenança para hoje, mandamento para hoje, tá bom? Continuando aqui. Então os apóstolos e os presbíteros se reuniram para estudar o assunto. Então eles tomaram essa decisão, vamos nos reunir, vamos ver o que os irmãos
vão concordar? O que vai ficar acordado então nessa reunião? Depois de muita discussão, Pedro se levantou e disse: meus irmãos, vocês sabem que há muito tempo Deus me escolheu entre vocês para anunciar o evangelho aos não-judeus, a fim de que eles pudessem ouvir e crer. E Deus, que conhece o coração de todos, mostrou que aceita os não-judeus, pois deu o Espírito Santo também a eles, assim como tinha dado a nós. Então Pedro lhe reconheceu, Deus aceita eles. Deus não fez nenhuma diferença entre nós e eles. Ele perdoou os pecados deles porque eles creram. Então assim é hoje em dia, meus irmãos. Deus não faz diferença entre pessoa e pessoa. Deus aceita todos que crerem em Jesus. Então a única condição que Deus pede de nós é crer em Jesus. Crer na sua palavra. E obedecer. Andar conforme a sua palavra. É o que Deus pede de nós. Então, por que é que vocês estão querendo pôr Deus à prova, colocando uma carga nas costas dos que agora estão crendo? E essa carga nem nós, nem nossos antepassados podemos carregar. Pelo contrário, por meio da graça do Senhor Jesus, nós judeus cremos e somos salvos do mesmo modo que os não-judeus. Viu, meus amados irmãos? Como a palavra de Deus é linda, como a palavra de Deus explica, ela tira dúvida. Às vezes a gente pode estar em dúvida, às vezes alguém pode estar em dúvida com relação a algo que não entendeu da palavra de Deus, ou algo, um ensinamento que ouviu errado por aí, nessas andanças, né, nas mídias sociais, viu algo, pegou algo, às vezes um versículo isolado da palavra de Deus, que foi tirado fora de contexto e explicado de uma outra forma, e a pessoa entendeu errado, meus amados, e ela sai reproduzindo aquilo de forma errada. Nós temos que ter cuidado com isso, meus irmãos. Cuidado para não reproduzir heresias, porque a gente vai dar conta daquilo que a gente fala. A Bíblia diz, meus amados, lá no livro de Tiago, que é melhor ouvir mais e falar menos. E quando a gente falar, a Bíblia também fala em outro versículo, fale segundo a palavra de Deus, fale segundo a vontade de Deus. E aí então Deus vai ser glorificado, Jesus vai ser glorificado através de nós. Mas se a gente falar segundo aquilo que a gente ouviu, às vezes reproduzindo algo que a gente nem sabe se é verdade, a gente vai estar contribuindo para distribuir um ensino herético. Então, nós temos que ter cuidado, meus irmãos, e ler a Bíblia. Tirar uns momentos para ler a Bíblia, meus irmãos, porque a Bíblia não vai nos deixar errar o caminho, tá bom? Aí depois, então, eu continuo no próximo vídeo, lendo o restante para a gente ver. Mas o que eu queria falar nesse vídeo era sobre isso, meus irmãos, sobre a igreja. A igreja é o quartel-general de Deus na Terra. É através da igreja que Deus prepara pessoas, que Deus ensina a sua palavra, que Deus levanta obreiros e obreiras, que Deus espalha o seu evangelho. É através da igreja. Né? Antigamente, antigamente era reunidos, eles se reuniam nas casas. Sim, se reuniam nas casas, né? Até formarem então um grupo de pessoas que se constituía a igreja. Outra coisa que a gente ouve também que é errado, dizer que nós individualmente somos igreja. Nós individualmente não somos igreja. A Bíblia fala que nós somos o corpo de Cristo, tá? Então individualmente nós somos um membro. Agora, unidos, aí nós somos então corpo, a igreja de Jesus, o corpo de Cristo, unidos, tá bom? Individualmente somos apenas um membro. Então é coisas erradas que a gente vê falando, as pessoas falando por aí, a gente sai reproduzindo sem a confirmação da Bíblia, tá? Então nós precisamos ver a confirmação na Bíblia daquilo que a gente fala, tá bom, meus irmãos? Então essa palavra pode servir de ajuda, de edificação para a tua vida, se você está confuso a respeito disso. Tira essa confusão em nome de Jesus e seja esclarecido pela palavra de Deus. Deus te abençoe e beijo no coração.